Olá, seja bem-vindo! Se você é novo por aqui, eu lhes convido a conhecer o nosso canal, Guia de Curiosidades. Aqui falamos de tudo um pouco, desde curiosidades diversas, notícias, charadas, animais fofinhos. Fique conosco e conhecerá nossos conteúdos variados. E se gostar, confira nossos outros vídeos. Guia de Curiosidades apresenta as principais fobias do mundo. O que é fobia? A fobia é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo irracional de uma situação, atividade, lugar, objeto ou animal, mesmo que isso não represente qualquer perigo. Ou seja, a ansiedade que uma pessoa fóbica sente é desproporcional à circunstância em si. Existem tanto fobias específicas, como medo de animais, de altura, de ferimentos ou de sangue, quanto complexas, como medo de interações sociais. Geralmente, os transtornos simples se manifestam quando uma pessoa tem um senso de perigo exagerado ou irrealista sobre algo e evita os gatilhos específicos. O desenvolvimento de fobias pode estar ligado à interação entre fatores genéticos e ambientais, a condicionamentos, a eventos negativos relacionados a uma situação ou objeto, a mudanças no funcionamento do cérebro ou a experiências traumáticas vividas na infância. Veja as principais fobias. A acrofobia é caracterizada pelo medo irracional de altura e pode ser causada por diversos fatores, como instinto de sobrevivência exacerbado e experiências traumáticas. Uma pessoa que caiu de um lugar alto ou presenciou um acidente envolvendo queda livre, por exemplo, tem grandes chances de desenvolver esse tipo de fobia. Os indivíduos que sofrem desse transtorno costumam apresentar sintomas físicos e emocionais intensos quando estão em locais altos, como vertigem, tremor e pânico. Nos quadros mais graves, o acrofóbico não consegue subir escadas, morar em prédios, entrar em elevadores ou dirigir sobre pontes. A aerofobia é uma fobia caracterizada pelo medo de voar de avião, de helicóptero e outros veículos aéreos. É comum que essa fobia venha acompanhada da claustrofobia e da acrofobia. Estima-se que cerca de 25% das pessoas que utilizam veículos aéreos sofrem, em algum grau, com essa fobia. É comum que a aerofobia afete passageiros de primeira vez ou passageiros que, frequentemente, utilizam esse meio de transporte. Pessoas que têm vertigem, problemas nasais, como sinusite, e problemas de zumbido no ouvido podem ter aerofobia porque viagens em transportes aéreos tendem a piorar essas enfermidades. A palavra agorafobia é usada para designar o medo irracional de lugares abertos, fechados ou de multidões devido a pensamentos de que pode ser difícil escapar ou de que não terá ninguém por perto para receber auxílio caso apresente sintomas incapacitantes, como pânico ou crises agudas de ansiedade. Normalmente, quem sofre desse transtorno fica muito dependente de outras pessoas, pois precisa ter uma companhia sempre por perto para ter a sensação de segurança. A falta de independência e de confiança em si mesmo pode trazer muito sofrimento emocional para o indivíduo com agorafobia. O simples fato de sair de casa para ir ao supermercado ou à farmácia, por exemplo, pode se transformar em uma experiência terrível e ameaçadora. Apesar de saberem que seus medos são irracionais, os agorafóbicos não conseguem deixar de pensar que estão em constante perigo. A aracnofobia, uma das fobias mais comuns, está relacionada à aranha, um aracnídeo de 8 pernas que pode ou não ser venenoso para o ser humano. Apesar da aparência assustadora, muitas espécies são inofensivas e quase invisíveis a olho nu. Porém, isso não impede que várias pessoas sintam medo excessivo desse animal. O condicionamento na infância é uma das principais causas da aracnofobia. Muitas crianças são ensinadas por seus pais ou responsáveis a temer ou a evitar o contato com aranhas por causa da possibilidade de serem picadas. Quando chegam à idade adulta, não conseguem controlar o medo e a ansiedade diante desse bicho, mesmo que não represente um perigo real. Autofobia é o medo de ficar sozinho, medo da solidão. Além disso, é uma fobia específica do isolamento. A pessoa tem medo de ser egoísta, estar só e isolada. Quem tem essa fobia não está necessariamente sozinho, mas só de pensar que está sendo ignorado ou abandonado é motivo para desencadear os sintomas. A autofobia pode ser observada tanto em crianças quanto em adultos. Primeiramente, essa fobia está ligada à ansiedade, que pode ser uma causa ou uma consequência da autofobia. Ademais, a fobia pode ser derivada da ansiedade social e da depressão.
Outra coisa que pode levar a pessoa a desenvolver essa fobia é o abandono dos pais quando ainda criança. Portanto, esse abandono não é só o abandono físico, como também o emocional e o financeiro. Ainda, a autofobia pode ser observada em pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline. Claustrofobia. Permanecer por muito tempo em um lugar fechado e pequeno é o maior temor dos claustrofóbicos. Esse transtorno muitas vezes é confundido com a agorafobia, mas apresenta características distintas de diagnóstico. Quem sofre desse transtorno sente medo do confinamento em ambientes fechados. Entrar em elevadores, trens do metrô e aparelhos de ressonância magnética, por exemplo, pode paralisar ou causar pânico em indivíduos que desenvolvem essa fobia, dificultando suas relações sociais e atividades do cotidiano. Estima-se que a claustrofobia atinja cerca de 4% da população. Coulofobia. O medo irracional de palhaços é denominado coulofobia e, na maioria dos casos, é desenvolvido devido a experiências traumáticas na infância. Embora sejam coloridas e alegres, essas criaturas mascaradas típicas do circo transformaram-se no pesadelo de muitas pessoas. As expressões faciais desconhecidas e os gestos exagerados dos palhaços são alguns dos atributos que causam pânico em quem sofre desse transtorno de ansiedade. Além disso, muitos filmes e seriados de terror têm o palhaço como protagonista, o que pode ter contribuído para o aumento dessa fobia entre adolescentes e adultos. Fobia social. O transtorno de ansiedade social, ou fobia social, é caracterizado por uma ansiedade ou medo irracional de situações sociais corriqueiras. A pessoa teme ser rejeitada, humilhada ou avaliada negativamente pelos demais, por isso esquiva-se de falar em público, de conhecer novas pessoas, de ir a festas, de comer na frente dos outros, de conversar com figuras de autoridade ou até mesmo de sair de casa. Com frequência, esse tipo de transtorno se desenvolve na infância ou início da adolescência, podendo permanecer até a vida adulta se não for tratado. A fobia social causa diversos prejuízos na vida de um indivíduo, pois afeta suas relações sociais, profissionais e amorosas, podendo evoluir para outros problemas de saúde mental, como depressão e abuso de drogas. O que está achando desse vídeo? Conte-nos! E se estiver gostando, já deixe seu like para nos ajudar. Glossofobia. Apesar de ser um grande desafio, muitas pessoas conseguem vencer a ansiedade de apresentar trabalhos ou fazer apresentações na frente de uma plateia. Mas, quando essa situação é paralisante e causa um medo persistente, é um alerta para o diagnóstico de transtorno mental. Glossofobia é o termo usado para designar o medo irracional de falar em público. Um estudo publicado no International Journal of Research indica que aproximadamente 75% das pessoas sofrem dessa fobia. Esse transtorno traz diversas complicações para a vida social do indivíduo, já que essas situações ocorrem com frequência na escola e no ambiente de trabalho. Hematofobia, ou hemofobia, é o nome dado à patologia psicológica apresentada por pessoas que têm medo exagerado e irracional de ver sangue. Os sintomas mais comuns são desmaio, enjoo, tontura, calafrio e falta de ar. Porém, esses sintomas podem variar de pessoa a pessoa dependendo do grau do transtorno. Alguns hematofóbicos também podem desenvolver medo de objetos cortantes e perfurantes, como facas e agulhas, que podem estar associados ao sangramento. Por isso, muitas vezes deixam de fazer exames médicos que necessitam da retirada de sangue e uso desses instrumentos médicos. Como qualquer distúrbio exagerado, a pessoa precisa ser tratada para que não afete sua qualidade de vida. Megalofobia é um transtorno de ansiedade caracterizado por um medo extremo de grandes objetos ou estruturas. As pessoas com megalofobia podem sentir medo de coisas como prédios altos, pontes, viadutos e barragens. Algumas pessoas com megalofobia podem evitar lugares que têm grandes objetos ou estruturas, enquanto outras podem sentir sintomas de ansiedade apenas ao olhar para esses objetos. Sintomas comuns de megalofobia incluem taquicardia, sudorese, tremores e dificuldade para respirar. A megalofobia é tratável com terapia cognitivo-comportamental e medicamentos. E talvez você se impressione com o número de pessoas que sofrem com esta condição. Nictofobia é uma fobia específica relacionada ao escuro.
Tal transtorno representa o excesso de ansiedade quando alguém se expõe a cenários de penumbra ou completa escuridão. Mas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a nictofobia não é algo exclusivo de crianças. Muitos são os jovens e adultos que sofrem da fobia, causando problemas para a realização das tarefas mais básicas do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa com nictofobia pode deixar de beber um copo de água à noite simplesmente para não se expor ao escuro. Sem contar os distúrbios do sono relacionados a essa situação. Ofidiofobia. O medo irracional de cobras ou serpentes é chamado de ofidiofobia. Assim como a aracnofobia, esse é um dos transtornos de ansiedade mais comuns envolvendo animais. As pessoas que desenvolvem essa patologia começam a passar mal e a apresentar sintomas de pânico ao se depararem com esse tipo de réptil. Em casos mais graves, somente a menção ou a visualização de uma imagem de cobra pode levar a pessoa a uma intensa reação de pavor, calafrios e, em alguns casos, problemas cardíacos. Um dos motivos que tornam essa fobia uma das mais prevalentes na população geral é o fato de que algumas espécies de cobras são peçonhentas, ou seja, injetam seus venenos nas vítimas, sendo, muitas vezes, mortais. Tripofobia. Apesar de parecer inusitado, a aversão a padrões irregulares ou agrupamentos de pequenos buracos ou saliências atinge cerca de 15% da população. Segundo uma pesquisa realizada na Universidade Emory, nos Estados Unidos, a tripofobia está mais relacionada à emoção de nojo do que de medo. Os dados da pesquisa mostram que a reação das pessoas frente a um conjunto de furos ou buracos está relacionada a um mecanismo visual primitivo presente em todos os seres humanos. Ao contrário da resposta de luta ou fuga própria do medo, os voluntários do estudo tiveram uma resposta que retardou a ação, emitindo um alerta de cautela. Pessoas que apresentam fobias geralmente conhecem as causas dos seus medos e evitam ao máximo entrar em contato com o que temem, não apresentando sintomas expressivos no dia a dia. Porém, em alguns casos, o simples fato de pensar na origem da fobia já desencadeia uma série de manifestações adversas. Apesar de variarem de acordo com o tipo e o grau do transtorno, alguns sintomas são comuns à maioria das fobias e aparecem de forma repentina, principalmente quando ocorre um ataque de pânico. Sabemos que ainda existem outras fobias, mas essas foram as principais fobias que temos no mundo. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe, para nos ajudar. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Confira nossos outros vídeos. Tchau, tchau. Até a próxima.